Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu vou continuar atendendo o pedido dos inscritos. As pessoas me procuraram no WhatsApp, no Instagram, nas mídias sociais. Estão gostando dessa forma de responder as perguntas nos vídeos, né? Então eu vou continuar atendendo. Separei mais algumas perguntas para responder e são perguntas pertinentes aí à revisão da vida toda, tá bom? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Já aproveita, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, porque assim, toda vez que eu publicar um conteúdos importantes e de relevância, você vai ser notificado, tá bom? Só para não perder o costume, aqueles que não têm acesso, eu vou mostrar para vocês, então, como que está o andamento. Hoje é dia 15/7, ainda não houve nenhuma atualização. Pedido de vista aqui do ministro Alexandre de Moraes, tá? Ainda presente, vamos ficar na guarda. Nós estamos em julho, dia 15, sabemos que o STF ele está em recesso, está de férias coletivas. Alguns ministros continuaram trabalhando, mas acredito que esse mês de julho não volta ainda a votação. Vou então separei algumas perguntas, vou continuar respondendo aqui para o pessoal. Algumas perguntas são bem interessantes, são diferentes, e outras perguntas que as pessoas têm deixado são repetidas. Então eu peço você que está me vendo, fica até o final do vídeo, acompanha todo o conteúdo, porque de repente uma pergunta que você pode deixar aqui, eu já respondi no vídeo, tem os vídeos anteriores aí também. Vou deixar aqui no card, ó, o vídeo de ontem, também respondi algumas perguntas para os inscritos, tá? Deixa eu mostrar para vocês então a primeira pergunta. A pergunta é do senhor Ângelo França. Ele perguntou o seguinte: Doutor, a decisão sendo favorável, o INSS pode adotar como norma e aceitar a revisão administrativa? Boa pergunta, senhor Ângelo. Isso já aconteceu lá atrás, quando houve a revisão do artigo 29, lá em 2012. O MPF, juntamente ali com o Sindicato dos Aposentados, entrou com uma ação civil pública reclamando essas diferenças que eram pertinentes ali à revisão do artigo 29. A tramitação do processo começou, o INSS percebeu que ia perder, que ia dar ruim para ele, o que ele fez? Foi ali propôs um acordo. Nessa ação civil pública, o MPF e o sindicato aceitaram esse acordo. A partir do acordo, o INSS adotou um procedimento ali, reconheceu que tinha que fazer a correção e, a partir daquele momento, ele começou a notificar todos os segurados que tinha direito. Então, é possível sim, após esse processo aí do STF, ele entender e começar a fazer isso administrativamente, né? Chamar todos os aposentados que teve esse prejuízo, que tenham contribuições anteriores a julho de 94 aí, e que são valores altos, então ele pode fazer isso sim. Acho pouco provável porque o número de pessoas é muito maior e muito mais expressivo aí, em relação à revisão do artigo 29. De repente, o número de pessoas em relação à revisão do artigo 29 pode ser maior, mas a questão orçamentária acredito que é maior, porque trata-se aí de aposentadoria em um período muito maior aí. Tá bom, senhor Ângelo? Vamos ali para a próxima pergunta. Se entrar com o processo após a vitória, qual o tempo para ter o nosso dinheiro? Ou seja, meses, anos, enfim, quanto tempo? Algumas pessoas já fizeram uma pergunta nesse sentido aí, de que eles querem saber. Ontem eu respondi, mas eu não entrei nesse mérito. Por exemplo, você entrou com o processo, você já está com o processo ali. Ah, desculpa, essa pergunta aí foi da Regina Raposo. Então vai ser a dúvida de muitos aí. Quando uma pessoa já entrou com o processo, depende da fase do processo que tiver ali, foi sobrestado lá no STF. Chegou a decisão do STF, suspendeu todos os processos. Quando voltar, sendo favorável, e vai ser favorável lá no STF, quando voltar, sair a decisão, os processos eles vão voltar a tramitar, tá? De onde parou, seja na fase inicial, seja no meio, ou seja ali na fase de sentença já. Agora, para receber, ela perguntou aqui para ter o nosso dinheiro. Para receber,
existem duas hipóteses. O segurado, né, o autor da ação, ele pode ter entrado com ação no Juizado Especial Federal, no GF ou na Justiça Comum. E qual que é a diferença desses dois? No GF, Juizado Especial Federal, quando o autor pleiteia a ação ali, só pode entrar com ação no Juizado Especial Federal se o valor da ação não superar 60 salários mínimos. Tá? Se acontecer isso, de repente aí calculou a ação, o advogado fez ali calculação, deu 70 mil reais o valor da ação. Aí você tem que fazer um termo de renúncia dentro ali da petição, renunciando aos valores excedentes a salários mínimos. Tá? Então, se for até 60 salários mínimos, tem que ser no GF, Juizado Especial Federal. No GF é um procedimento mais célere, por isso que foi criado esses procedimentos para ser mais rápida a ação aí pro autor, pro interessado. Nesse caso, os pagamentos eles serão pagos por meio de RPV e não demora tanto. RPV é recebimento de pequeno valor, tá? Então, por meio de RPV e não demora tanto. Após o trânsito em julgado da sentença, tem até 60 dias para efetuar o pagamento, tá? Em regra, na lei, a gente está falando de regras. Sempre tem aí as exceções e as questões práticas, tá? Agora, se a ação dessa pessoa que entrou com uma ação for muito superior, de repente, dali 100 mil reais, porque envolve os atrasados, toda a correção, aí supera bastante 60 salários mínimos, não compensa o autor querer renunciar aos valores excedentes. Aí vai ser na Justiça Comum Federal. Nesse caso, o trâmite vai ser o mesmo, tá? Processual, toda a fase processual, só que quando houver a sentença, julgamento, foi procedente aí a aplicação da sentença, o pagamento vai ser por precatório. Aí precatório demora bem mais, porque tem que entrar na fila de pagamento e a fila de pagamentos de precatório aí são extensas. Então, nesse caso aí, pode demorar de 2 a 3 anos para receber, tá? Quando for na Justiça Comum Federal. Certo? Espero ter esclarecido essa dúvida. Vamos ali para a próxima. Boa tarde. O ministro Alexandre pode dar seu voto sem pedir ou pautar o recomeço do julgamento? Celso Stenzel Filho. Celso, quando o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, né, está analisando o processo. Quando ele for devolver o processo, ele vai entrar em pauta esse processo, só que quando ele for devolver, ele já devolve com o voto dele, tá? Então ele não pode apresentar o voto primeiro sem pedir a pauta do julgamento. Quando for devolver o processo dele, já vai devolver apresentando o voto. Esse processo vai entrar em pauta, como nós sabemos, está sendo realizado em sessões virtuais toda sexta-feira. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes já se pronunciou dizendo que para apresentar o último voto, né, que vai ser a determinação da ação ali, ele vai requerer para o presidente uma sessão presencial. Não sei se isso vai acontecer. Mas, enfim, quando ele for devolver o processo, ele tem que apresentar o voto dele. O voto dele a gente não vai ficar sabendo antes do processo entrar em pauta. Tá certo? Próxima pergunta. Edson Tavares. Doutor, só pode entrar com processo após a promulgação da lei? Eu comentei isso no vídeo anterior, o senhor Edson. Quando houver o julgamento ali do STF, vai ser firmado um acórdão. Em regra, decisão do STF, o termo usado é erga omnes, ou seja, a decisão vale para todos que está dentro ali daquela categoria, que está reclamando aquela matéria. Só que o STF ele pode mudar o efeito da decisão. Ele pode fazer com que essa decisão ela seja aplicada para quem já entrou com a ação ou posteriormente, enfim. Então, o senhor perguntou se o senhor pode entrar com o processo somente após a promulgação da lei ou decisão ali do STF, acho que o senhor quis dizer. Aqui, essa é uma recomendação minha, mas eu deixo o senhor livre para tomar suas decisões, tá? Aqui a gente não está pegando ação. Já vi que outros colegas também advogados indicam que não é para fazer nada até a decisão do STF. Porque de repente, se o STF julgar desfavorável, aí você pode ter perdido tempo ou investido um dinheiro e vai perder. Agora, eu deixo aí a seu critério, porque tem outros colegas, o Dr. Vitor, que eu mencionei ontem aí, grande abraço, Dr. Vitor, ele se pronunciou dizendo que é prévio e recomenda que entre antes. Enfim, eu deixo ao seu
a sua escolha aí, mas eu recomendo aguardar a decisão final do STF aí, tá bom? Agora eu vou ler algumas perguntas, porque elas são todas no mesmo sentido. A dúvida é a mesma, só muda um pouco o contexto, mas a dúvida vai ser a mesma. Clóvis Genevro. Entrei com a ação da revisão da vida toda, já foi julgada pelo TRF3, que julgou meu pedido procedente. O que acontece agora? Vamos para a próxima. Carlos Eduardo. Bom dia. Bom dia. Tire uma dúvida se o processo já foi julgado, transitou julgado, improcedente. Ele vai ser arquivado? Paulo Arruda. Doutor, entrei em 2019, entrei com o processo da vida toda e em 2020 foi procedente. O meu pedido está suspenso em abril de 2020 e ele sendo suspenso, eu tenho que entrar de novo ou fica valendo? Boa noite, doutor. Entrei com a revisão em 2009. Se nós for vitorioso, revisão da vida toda, posso dar continuidade com aquele processo que foi arquivado? Não, eram cargos de confiança. Aqui eu não falei o nome, né? Antônio Tomás, agora o senhor Sebastião Antônio. Bom dia, sou Sebastião, contribuí de 75 a 92. Salários altos eram cargos de confiança e me aposentei com salário mínimo, mas já dei entrada em 2020. Aí foi quando a INSS recorreu. O que acontece com o meu processo? Bom dia e obrigado. Ou seja, algumas perguntas mudaram, o contexto aí, mas a resposta vai ser basicamente a mesma. Se o processo foi arquivado, você já entrou com a ação. O processo foi arquivado, esse termo é usado na justiça como litispendência. Significa dizer que quando tem mais de uma ação com os mesmos elementos, que quais são esses elementos? Mesma parte, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Por exemplo, você entrou com a ação, você entrou, mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Arquivou, você vai entrar com uma ação de novo. Aí o juiz identifica que essa ação já existiu, mesma parte, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Isso vai ocorrer a litispendência. Isso pode ser considerado um vício processual, porque essa matéria já foi julgada, foi arquivada e você entrou de novo, tá? Mas eu entendo que se o STF julgar favorável, né, e vai julgar, muda, você pode, vai ser a mesma parte, o mesmo pedido, mas a causa de pedir vai ser diferente. Você tem uma fundamentação aí, uma base alegando que tem um precedente, né? Um tema que é vinculante e ele deve ter ser seguido. Então, se a sua ação foi arquivada, o STF julgou favorável, você pode entrar com a ação de novo. Agora, os casos aí que me perguntaram, que entrou com a ação, já está ali na fase final, foi suspenso, se o STF julgar favorável, o seu processo vai continuar de onde parou, já está na fase de sentença, é só aguardar os trâmites legais. Por incrível que pareça, tem dezenas e dezenas de perguntas que eu separei aqui, cada uma com temas diferentes. Então, por hoje são essas as questões que eu queria trazer para vocês, para não me alongar muito. Agradeço vocês terem ficado comigo até o final do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva no canal, ative as notificações aí para não perder conteúdo, tá bom? Gostou do conteúdo? Deixa um joinha, isso ajuda muito no canal. Aqui do lado vai aparecer 2 vídeos como sugestão do YouTube. Se for do seu interesse, clica em um deles aí para você ver. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Forte abraço.